tá? Peraí, Marcão? Marcão, é você? Ora, mano. E aí, E aí, mano? Beleza, mano? Nossa, você aqui, achei até que era o Beleza. Rochael. Que Rochael, mano? Sei. Tá louco, mano? O Rochael é mineiro, mano. Eu sou paulista, mano. É verdade, você é paulista. Rochael é mas barrigudo, mano. Já viu o barrigão do Rochael, mano? Ah, só Olha tem- pra mim, mano. A sua barriga é pequenininha, então. Pequena. Não é pequena. Isso não é barriga, mano. Não. Ó, já viu aqueles caras que malham o braço e ficam com o bração grandão, gordão, assim, fortão? Sei. Eu malho, como é que chama isso aqui? É abdômen. Eu malho o abdômen, mano. Aí fica o meu músculo pânceps, mano. Ficou Ah, fortão. sei, ficou. sei. Tá ligado? Aí eu contraio o músculo assim, ó. Ah, então Musculão, você mano. comanda o seu pâncreas. Não comando Entendi. muito, que eu sou muito forte aqui no pâncreas, tá ligado? Entendi. Dá licença. Nossa, mas é estranho você aqui, se você sempre falou, foi contra, né, a academia, fala que é a indústria, Sou contra totalmente. né, do mundo capitalista, a indústria do corpo. É isso aí, meu. É mesmo? Você É isso continua aí. achando isso? Continua, meu. Não, você fala assim também, que como é que é? O pessoal vai daqui direto pro consultório de psiquiatria, né? Porque Tudo aí louco, fica tudo meu. louco, né? Tudo louco, meu. Entendi, Ah. entendi. Bagulho embaçado, mano. Mas peraí, se é você mesmo, você continua achando tudo isso, o que você tá fazendo aqui? Você tá com um problema psiquiátrico, então, né? Não, mano. Aí, vou explicar, mano. Eu fui naquele programa lá do Nova Semente, como é que chama lá? O bagulho lá de saúde, Ah, Expo Saúde. Expo Saúde, Sei, mano. sei. Aí Vai ter amanhã, inclusive, os né? mano lá mediram minha pressão, mano. Tiraram a pressão minha, mano. Aí eu falei, tiraram a pressão não, mano. Ah. Tiraram não, senão eu fico sem pressão, só médico, tá ligado? Entendi. Eles mediram sua pressão. Mediram a pressão, eu E? fiquei impressionado, mano. É mesmo? Nossa, tá Fiquei mal. impressionado. Não, meu coração, mano. Seu coração, mas O por médico quê? falou assim, ih, velho, Mas o o quê? bagulho tá embaçado pro teu lado, mano. Peraí, seu coração tá bem com a sua mulher? Tá querendo ficar Não, saradão? tudo legal, com mano, ela? tudo legal. Ah. É assim, estamos problema no meu caso de vitiligo aqui do coração. Esse Eu não sei o coração. nome não é esse não, esse bagulho aí é mais formulado. Caramba, meu. Mas aí o médico indicou. Aí pra falou você assim, vir? mano, tem que fazer exercício, mano. Ah, Eu falei, beleza, meu. ah. Aí eu vim correndo pra academia, já peguei o pesão aqui, Não, meu. Não, mas peraí. Você veio correndo direto do médico pra cá. Você vai me dizer que você não passou pelo nutricionista, não fez Nem, uma meu. dieta balanceada. Meu coração low tá carb. noiado, meu coração, meu. Não, peraí. O bagulho tá embaçado, meu. Não, mas peraí. Falando sério agora, falando sério agora. Fala sério. Você não falou não fez avaliação física, teste ergométrico, nada? Não, o médico falou pra mim, mano. Aí ele falou, pô, vai lá, vai no nutricionista, faz ergométrico, Ah, e você fez? Aí eu escutei nada, mano. Eu escutar esse camarada. Como não? O cara tá colocando doença em mim, meu. Não é isso. Peraí, você tem que entender que O cara colocou doença dentro do meu coração. o negócio é sério. Eu sou sensível, eu sou durão assim, mas sou sensível. Não, falando sério agora. Você não falou nem com o professor da academia, o professor Ricardo, cara, gente fina, saradão, Professor trabalha de quem? Saradão o aqui. O quê? professor trabalha aqui. De né, matemática, professor só se Ricardo? for, né, meu? Não, o cara é profissional de educação física, ele tem que te orientar. Vai te falar o exercício que você pode fazer, a sequência, o alongamento. Risada legal, minha, né? Não, você tá... Eu Não, vou rir sério. de novo. Não, você tá brincando com isso? Você tá brincando com Vou isso? falar contigo uma coisa. Ó, você acha que pular cordinha lá, Ah, não, mano? mas Que eu tá- pulo desde criança, meu. Não é a mesma coisa. Um bagulho Ai, de levantar Marcão. ferro. Ai, como você é teimoso, Marcão. Não é a mesma coisa, meu. Você não prometeu fidelidade ao seu médico. Ele não falou pra você, faça o tratamento assim, assim, assim. Meu, escutar já basta a minha mina, mano. Ser fiel à minha mina, mano. Chega o resto, velho. Escutar médico, escutar fisioterapeuta, escutar escutar você agora, minha mãe, meu avô, meu periquito. Só que depois meu você vai falar que eu papagaio. avisei. Esse exercício aqui que você tá fazendo, por exemplo, beleza, tá tudo certo. Agora, depois dele, você não pode fazer a rosca alternada, lateral, diagonal. Rosca Tem toda alternada. uma sequência. Você não pode misturar os exercícios, meu. Morri de novo. Não, tá. Ó, Mamãe, rosca alternada, meu. É Lateral, rosca muito diagonal. louca da padaria, meu. Rosca na padaria, eu como tô rosca, vendo a meu. rosquinha da padaria. Muito louco, mano. Vou fazer aqui, tá? Dá licença, meu. Fica à vontade, vai falar que eu não avisei. Meu, você tá bem? Não, Marcão, peraí. Só que é muito pesado, só que é meio quilo, solta. Não, peraí, por favor. Oi, o professor Ricardo. Tá Me ajuda doendo aqui, é demais, sério, meu. travou as costas. Esse negócio de malhar é muito louco, eu velho. avisei Bagulho é você. embaçado, mano. Peraí, deixa eu pegar minhas coisas aqui, eu vou levar você no hospital. Tá doendo, Ah, mano. Não vou malhar nunca mais. tô eu com avisei coração. você. Boa noite a cada um de vocês. Espero que todos tenham tido uma semana especial, uma linda semana. É muito bom revê-los
e recebê-los aqui entre nós. Bem-vindos à Nova Semente. Essa é uma comunidade adventista do sétimo dia que foi estabelecida para que juntos nós possamos, semana após semana, viver uma experiência real com o nosso Deus. Hoje nós estamos finalizando a atual série de mensagens intitulada Pare e Ouça. Durante as últimas semanas nós vimos como ouvir a voz de Deus em nossa própria vida, como Deus fala conosco, como reconhecer a sua voz. E hoje, muito provavelmente, um dos aspectos mais importantes, como aceitar aquilo que Deus fala a nós. Existem na Bíblia centenas de histórias que mostram Deus falando de maneira direta a seres humanos. Algumas dessas histórias são marcantes, como por exemplo a história do pequeno Samuel, uma jovem criança ali no Antigo Testamento. Uma outra história marcante é aquele que de perseguidor foi transformado a perseguido, o apóstolo Paulo, que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. 2 exemplos de pessoas que aprenderam a ouvir a voz de Deus. A nossa vida, queridos, ela é repleta de decisões. Desde o momento que nós levantamos pela manhã até o momento que nós vamos deitar, nós temos que constantemente decidir o que fazer. Nós decidimos a hora que acordamos, que roupa vamos vestir, o que vamos comer no café da manhã, aonde ir, com quem vamos nos encontrar, como responder, como reagir, enfim, uma decisão atrás da outra. Algumas decisões, elas são corriqueiras, são decisões que nós tomamos e sequer prestamos atenção. Já outras decisões, elas são absolutamente cruciais à nossa vida. E são decisões cruciais que cada um de nós precisamos tomar. Por exemplo, nós podemos até mesmo perguntar a Deus: Senhor, com quem eu devo me casar? Podemos perguntar a Deus: será que eu devo mudar de profissão? Senhor, o que fazer para me livrar dos problemas financeiros que eu estou vivendo? E essas são apenas algumas perguntas, entre muitas outras, que tanto nós necessitamos e buscamos respostas. Afinal, o que fazer para que nós possamos aceitar a direção que Deus dá à nossa vida, quando Deus fala a nós? Só que antes de buscar resposta para essa pergunta que é importante, eu gostaria de salientar a vocês quão fundamental é nós lembrarmos de algumas realidades sobre Deus, ao nós buscarmos juntos a compreensão de como aceitar a sua orientação na nossa vida. Por isso eu gostaria de sugerir a vocês que você nunca se esqueça alguns aspectos fundamentais, realidades sobre esse Deus, que a primeira delas é que Deus, Ele se importa com cada um de nós. No Evangelho de Mateus nós encontramos o famoso texto em que Cristo diz o seguinte: não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. E ele continua dizendo: o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, desses aspectos, dessas coisas. E esse texto, sem dúvida alguma, ele é impressionante, porque vemos aqui que Deus se importa com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós bebemos, até mesmo com aquilo que nós vestimos. Cada detalhe de nossa vida, por menor que seja, é de interesse desse Deus. Ele se importa pelos detalhes da minha e da sua existência, pela simples razão de que Ele nos criou. Ele é o nosso Pai Celestial e Ele se importa com cada um de nós. Nunca pense que pedir auxílio, que pedir orientação para Deus é um incômodo para Ele. Ao contrário, Deus está sempre pronto e disposto a nos ouvir. E isso nos leva à segunda realidade sobre esse Deus. Peça a Deus de maneira específica. Quando você busca orientação e auxílio de Deus, seja específico. Quanto mais especificamente você pedir, maior será a resposta proveniente desse Deus. Pergunte a Ele: Deus, o Senhor acha que essa decisão é apropriada para a minha vida? Senhor, qual deve ser a minha atitude diante desse problema? Que tipo de palavras devo eu pronunciar nessa situação? Em mais de 20 citações no Novo Testamento, queridos, nós encontramos esse desafio. O desafio é o seguinte: peça. Deus diz, ouçam, peçam
e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Já no livro de Tiago, logo no primeiro capítulo, ao referir-se sobre a importância da sabedoria, Tiago ele afirma o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. E o mesmo Tiago, no capítulo 4 desse seu livro, ele também afirma: não têm, porque não pedem. Portanto, Deus, queridos, Ele está aqui nos mostrando a importância de pedir. Ele está de maneira especial, esperando a sua súplica, para então derramar suas bênçãos sobre você. Portanto, Deus, Ele se importa com você. Esse Deus está pronto para ouvir a sua súplica e finalmente creia que Deus responderá. Este é um aspecto fundamental. No mesmo texto que li há pouco, em Tiago, nós encontramos o seguinte no primeiro capítulo: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Percebe? Peça com fé, sem duvidar. Creia que Deus atenderá sua prece, sua súplica. Deus está muito mais disposto a falar conosco do que muitas vezes nós estamos dispostos a falar com Ele. Quando você espera as respostas para as suas orações, você nunca desiste de pedir. E quando você verdadeiramente orar, você receberá a resposta. E uma das grandes questões relacionadas com a voz de Deus, no entanto, queridos, é que ao ouvi-la, e essa é a grande questão, nós precisamos aceitá-la. Precisamos aceitar a voz de Deus e precisamos aplicá-la na nossa vida. Desse tipo de experiência é aquilo que vemos de maneira clara na experiência e naquilo que Abacuque, um antigo profeta do Antigo Testamento, escreve, e ouça com atenção. Ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei, diz ele, para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Esperar para ouvir e que resposta eu terei. Como você responde? Como você reage quando ouve a voz de Deus? E a partir de agora, queridos, nessa segunda parte da mensagem, eu gostaria de utilizar a experiência de diversos personagens bíblicos, ao sugerir a vocês nesse momento 4 atitudes que poderão de maneira concreta, de maneira real, ajudá-lo a receber, entender e aceitar a voz de Deus na sua vida. E a primeira das sugestões, como aceitar a voz de Deus em sua vida, em nossa vida, é: aceite a resposta de Deus ao seu tempo. E aqui me refiro ao tempo de Deus. Isso significa esperar de acordo com a agenda de Deus, ao tempo dEle, quando Ele desejar. Em outras palavras, nós precisamos estar dispostos a aceitar a resposta de Deus quando Ele, Deus, achar melhor nos responder. E aqui é importante salientar que nem sempre Deus nos responde imediatamente. Por quê? Porque algumas vezes Ele faz com que nós tenhamos que esperar. Por que isso acontece? Uma das principais razões é que muitas vezes nós oramos, mas nós não cremos que Deus poderá nos responder. Muito provavelmente, se um anjo aparecesse diante de nós e dissesse: eu estou aqui para dizer que a sua oração foi ouvida e a sua oração será atendida, acho que a grande maioria de nós acreditaria, não? Sim ou não? Sim? Se você visse um anjo, você acreditaria nele? Só que esse não foi o caso de Zacarias. Ele era um dos sacerdotes no tempo do rei Herodes. E de acordo com a Bíblia, certo dia Zacarias ele era responsável ali para oferecer o incenso no templo de Israel. E o povo aguardava do lado de fora, em oração, no momento que ele servia.
E uma coisa maravilhosa aconteceu certo dia a esse homem, Zacarias. Um anjo apareceu a Zacarias e disse a ele: Zacarias, eu sou Gabriel. Eu fui enviado por Deus para te dizer que a sua oração foi ouvida. Mas então, ouçam só o que Zacarias pergunta: como é que eu vou saber que isso é verdade? Hein? Um anjo aparece. Diz a ele: olha, Deus me enviou para dizer que a sua oração, como é que eu vou saber que isso é verdade? Hein? Vocês já imaginaram? Um anjo aparece para dizer que a sua oração foi ouvida e você duvida. Por que será que ele não acreditou? Hein? Muito provavelmente porque ele já tinha perdido esperança de que um dia sua oração seria respondida. Quem sabe Zacarias já tinha deixado de orar por anos pelo seu grande sonho. E Zacarias, queridos, ele diz em seguida: eu estou muito velho e a minha mulher também. Em outras palavras, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: sinto muito, mas agora já é tarde demais. O sonho de Zacarias era ter um filho. Na cabeça dele era: é impossível minha mulher ficar grávida agora. 2 velhinhos. Por que Deus não me respondeu anos atrás quando eu pedi? Em realidade, queridos, a oração de Zacarias foi, de fato, respondida muito tempo antes. E aqui nós encontramos o princípio que eu mencionei há pouco: aceitar a resposta dentro do momento de Deus. E vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. No verso 13, nós encontramos o seguinte: mais uma vez o anjo: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Interessante que o tempo do verbo ouvir é passado. A oração de Zacarias já havia sido ouvida muito tempo antes. Só que Deus segurou a resposta até o momento adequado, até o momento oportuno, até o momento em que Ele, Deus, achou ser melhor responder. Até o momento dele. E nós encontramos, queridos, nas Escrituras Sagradas, mais precisamente ali no livro de Eclesiastes, a segunda afirmação: Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Portanto, muitas vezes Deus atende nossas orações imediatamente, mas outras vezes existe um período de espera. E isso é uma das coisas mais difíceis que nós temos que aprender sobre como ouvir e aceitar a voz de Deus. Aqueles que são pais sabem que esse é um dos conceitos mais difíceis de ensinarmos aos nossos filhos, para que eles possam aprender quando são pequenos, porque eles não entendem a diferença entre não e ainda não. Essa semana eu tive uma conversa muito séria com minha filhinha, com a Gabi. Para quem não a conhece, ela tem 4 anos. E estava eu e ela no carro, pai e filha. E ela disse: eu geralmente quando estou dirigindo, estou tentando me concentrar e pensando em apenas 39 coisas ao mesmo tempo. Eu estava quieto e ela, no fundo, ela disse exatamente assim: papai, vamos conversar? E eu disse para ela: filha, você quer conversar sobre o quê? E ela disse: eu quero conversar sobre aniversário. Só que o aniversário dela é só em outubro, né? Mas ela quer conversar sobre aniversário. E conversar sobre aniversário não é tão mal assim. O problema é quando ela, obviamente, o que ela quer saber é o presente dela, né? E ela estava me dando as orientações, né? Porque ela quer um laptop, ela chama laptop, ela quer um laptop, ela quer um periquito, ela quer um hamster para o aniversário dela. Então eu estava tentando dissuadi-la de todas as possibilidades. E ficamos ali na conversa, foi uma conversa interessante. O problema é que de repente ela mudou o assunto da conversa. E ela começou a falar comigo sobre namorado. Com licença. Ela perguntou para mim se ela pode namorar com 10 anos.
E na minha cabeça eu disse, lógico, filha, lógico que pode. 10 anos depois dos 35. Fim da conversa, ponto final. Mas, queridos, a questão é a seguinte: as crianças, elas não sabem a diferença entre não e ainda não. Por quê? Porque são imaturas. Ai, ai, ai. A mesma coisa acontece conosco. A mesma coisa na nossa jornada como filhos de Deus. Queridos, a verdadeira marca de maturidade, aquilo que demonstra o nosso verdadeiro crescimento espiritual, nós a identificamos no quanto tempo você e eu podemos esperar a resposta de Deus na nossa vida. Alguns dizem, eu orei por essa bênção 2 semanas, pastor. Nada aconteceu, então desisti de orar. Eu pedi minha fé na oração. Não. Você não perdeu sua fé. O que você perdeu foi sua paciência. Como eu já disse anteriormente, como é mesmo que a gente se soletra fé? Alguns pensam que é F-E, né? Não. Fé se soletra, queridos, de uma forma diferente. É P-A-C-I-E-N-C-I-A. Paciência. Fé também significa ter paciência. O problema maior é que sempre nós pensamos, que nós estamos prontos para receber a resposta às nossas orações. E nós queremos para ontem. Queremos agora. Mas Deus sabe que ainda nós precisamos amadurecer. Deus sabe que nós precisamos crescer. Deus sabe que nós precisamos viver uma vida matura. Uma vida de maturidade. Deus quer que nós cresçamos. E Deus deseja que muita coisa mude na nossa vida antes de recebermos as respostas para muitos dos nossos pedidos. E eu vou repetir o que eu acabei de falar. Deus aguarda, espera mudanças em nossa vida antes de atender muitos dos nossos pedidos. Ele quer que nós mudemos de atitude. Por uma simples razão, queridos, Deus está muito mais interessado no seu e no meu caráter do que fazer que a sua vida seja mais fácil. Deus está muito mais interessado na transformação interna do seu caráter do que fazer com que a sua vida seja mais confortável. Portanto, muitos de nós, antes de dizer a Deus, Senhor, muda aquela situação, Senhor, muda meu marido, nós deveríamos dizer, Senhor, muda a minha mente, muda o meu coração. Senhor, muda a minha atitude, muda as minhas ações. Para que, quem sabe, o meu casamento possa de fato mudar. Queridos, a realidade é que o tempo de Deus é perfeito. E nós podemos até pensar que Ele está atrasado em nos responder. Só que Ele sabe o momento adequado. Deus sabe quando dizer a nós, ainda não. E Deus sabe a diferença. O que fazer então quando nós oramos e a resposta não vem imediatamente? Você continua orando até que, quem sabe, 3 coisas possam acontecer. Você pode ser atendido. E nesse momento você agradece a Deus e você pode parar de orar por aquele pedido especial. O que é óbvio, não? Você tem a certeza de que Deus vai respondê-lo e você, algumas vezes, precisa perseverar em sua súplica, em sua prece. Creia que Deus vai lhe responder no momento certo. Seja perseverante em suas orações. Ou então a terceira possibilidade, você ora até que Deus revele a você que essa não é a vontade dEle. E quando você descobrir que esse pedido, esse sonho que você tem não é a vontade de Deus, você se sente, quem sabe, desconfortado em continuar a pedir. E você, naquele momento, para de orar por aquela questão específica na sua vida, por esse assunto. Portanto, a primeira atitude é estar disposto, queridos, a aceitar o momento de Deus. A segunda é aceitar a resposta de Deus
além do seu tempo, também a sua maneira. Aceite não apenas o quando, mas também o que Deus deseja para a sua vida, pois com certeza é o melhor para você. A Bíblia nos diz no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. É interessante aqui que nós vemos que Deus diz: meus caminhos. Filho, filha, meus caminhos. Os meus caminhos estão muito acima dos seus. Pergunto a vocês: o que teria acontecido se Deus tivesse respondido o pedido de Zacarias e de Isabel por um bebê imediatamente, quando eles começaram a orar? Se Deus tivesse atendido o pedido deles logo no começo, o que eles teriam recebido? Muito provavelmente uma linda criança, né? Um judeuzinho lindo, uma judiazinha fofa. E com certeza eles teriam amado aquela criança de todo o coração. Só que aquela criança não teria sido João Batista. Havia um momento preciso para o nascimento de João Batista. E Deus sabia o exato momento que aquele menino precisava nascer. Ele seria o último profeta de Israel antes de Cristo. João Batista seria o precursor do Messias, aquele que prepararia o caminho para a chegada de Jesus. E com um aparente atraso ali nos planos de Zacarias e de Isabel, com um aparente atraso na resposta da súplica daquele casal, nasceu João Batista. Como? No tempo e da maneira que Deus havia decidido. Deus também adiou a resposta de uma mãe chamada Ana por muitos anos. Só que quando Deus finalmente atendeu a oração daquela mãe, nasceu Samuel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E queridos, Deus age assim. Só que nós precisamos aceitar que Ele nos responda de acordo com a sua maneira. Por isso nós encontramos na palavra de Deus, de uma maneira muito clara e inequívoca, a Bíblia nos dizendo que Ele faz coisas grandiosas, acima, bem acima do nosso entendimento. Só que nós temos um duplo problema, queridos. Nós pedimos muito pouco e queremos a resposta o mais depressa possível, ao invés de permitir que Deus opere ao seu tempo, de sua maneira. Nós exigimos. No entanto, aqui nós não podemos esquecer de algo muito importante. Se Deus nos desse tudo aquilo que nós pedimos, tenho uma convicção, isso nos atrapalharia muito mais do que ajudaria. E sabe, alguns de vocês já ouviram a história do filho pródigo. Aquele jovem quis parte da sua herança. Ele conseguiu o que queria, só que isso só trouxe dor de cabeça e dificuldade para ele. Portanto, nós precisamos estar dispostos a aceitar o fato de que Deus responderá ao seu tempo, à sua maneira. E uma terceira e importante atitude a nós: aceite a resposta de Deus em seu poder. Queridos, não peçam pela ajuda de Deus e no mesmo minuto você sai por aí tentando resolver tudo sozinho. Permita que Deus intervenha com o poder dEle. É isso que nós chamamos de milagre. Existe uma importante verdade na experiência de Zacarias e Isabel. A verdade é que muitas vezes Deus espera. E ouçam com atenção isso, queridos. Deus espera o momento que a situação se torna humanamente impossível, para então demonstrar quem Ele é, para então demonstrar seu poder. Quando foi que Deus concedeu aquele bebê para Zacarias e Isabel? Na velhice deles, quando já não era mais possível fisicamente ter filhos. Aí Deus responde. Por quê? Porque quando Deus intervém, queridos, em uma situação que é impossível, eu pergunto a vocês, quem é que leva a honra? Quem é que recebe toda a glória?
São nesses momentos, queridos, que os milagres acontecem. Porque Ele é o único capaz de nos responder de uma maneira que nós nunca imaginaríamos. Nós precisamos aceitar a resposta de Deus de acordo com o seu poder. E a Bíblia também diz a nós e afirma: ora aquele, e eu amo esse texto, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, a Ele seja glória em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Uma experiência muito parecida se passou com outro casal na Bíblia, Abraão e Sara. Um dia Deus veio até Abraão e disse: Abraão, meu filho, você será pai de uma grande nação. E Abraão pensa: eu não tenho filho nenhum, mas tudo bem, legal, gostei, vai ser maravilhoso. E ele esperou, e esperou. E quando Abraão se deu por conta, ele já tinha 99 anos. E a promessa não havia se cumprido. Mas antes disso, Abraão decidiu dar uma mãozinha para Deus. E ao invés de permitir que Deus agisse ao seu modo, com o seu poder, ele busca uma segunda esposa, tem um filho com ela. Só que esse não era o plano de Deus. Em realidade, Deus esperou até o momento que humanamente não havia mais solução para que Ele pudesse atuar com um milagre. E aqui, queridos, vai a cada um de nós uma advertência. Se você começar a orar por algo, particularmente um problema, não se surpreenda se as coisas ficarem piores do que antes. Não se surpreenda. Você tem problema no seu casamento? Começa a orar. E de repente parece que o marido ou a esposa fica mais hostil, mais agressivo. Você está com problemas financeiros? Começa a orar. E de repente parece que a dívida aumenta. Você ora por alguém que está passando uma dificuldade física, de saúde, e de repente parece que a pessoa piora. Por quê? Porque Deus muitas vezes permite que as coisas cheguem a um ponto de desespero, para que os nossos olhos possam de fato voltar-se a Ele. Permita que Deus atue com todo o seu poder. E lembre-se dessas experiências, dessas histórias e relatos da Bíblia. Diversas delas. Quero só mencionar algumas. A experiência, por exemplo, de Lázaro, lá em João no capítulo 11. Jesus esperou até o momento em que Lázaro iria morrer, para que ele pudesse, através da sua intervenção na vida e morte de Lázaro, realmente demonstrar seu poder. Porém, quando viu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus podia ter levantado e ido imediatamente até Betânia, mas ele esperou. 2 dias se passaram, Lázaro morreu, e agora ele se levanta e vai, e realiza um dos seus maiores milagres. Outra experiência, Jairo, Marcos no capítulo 5. Aquele homem desesperado se aproximou de Jesus Cristo, pedindo com que ele fosse até sua casa para curar sua filha. Porém Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, Jairo: não temas, crê somente. E aqui, queridos, é um dos pontos principais, não apenas desse relato, mas da nossa experiência. É quando nós aguardamos a resposta de Deus para as nossas orações, nós temos que manter nossos olhos abertos para ver a confirmação do poder de Deus na vida de outras pessoas. Jairo teve um exemplo vivo desse princípio que eu acabei de mencionar. Ele rogou a Jesus Cristo que o acompanhasse até a sua casa, para curar sua filha. Mas pela demora de Jesus, ela morreu. No entanto, ali no caminho, Cristo, ele demonstrou o seu poder de realizar milagres. E nesse momento, não importava mais se a menina estava viva ou morta.
Porque Jesus estava a caminho da casa de Jairo. O Criador do universo estava a caminho da casa de Jairo. No caminho, Jesus Cristo curou uma mulher que por 12 anos padecia de uma terrível doença. E através do milagre, aquela mulher, Jesus estava dizendo para Jairo: Jairo, meu filho, aguenta as pontas aí, aguenta firme, não temas, crê somente. Jairo, você ainda não viu nada, não temas, crê somente. Quando você está esperando a resposta às suas orações, mantenha seus olhos abertos para ver como Deus tem intervido na vida de pessoas ao seu redor. Isso vai aumentar a sua fé. E não se preocupe, porque se você o convidou para ir com você para a sua casa, o milagre já está a caminho. Apenas confie em Deus. Você quer aprender a aceitar a voz de Deus na sua vida? Permita que Deus responda no momento que Ele achar mais conveniente. Permita que Deus responda da maneira que Ele achar mais apropriada. E permita que Deus responda com um poder que Ele acha ser necessário para tocar a sua vida. E para concluir, queridos, a última atitude. Aceite a resposta de Deus de acordo com o seu propósito. Nós precisamos, queridos, aceitar a resposta às nossas orações, não apenas no momento que Deus quer, ou na maneira que Ele deseja, mas também pelas razões que Ele tem em mente. E por que Deus responde às nossas orações? A Bíblia responde, ou melhor, resume a resposta para essa pergunta com duas razões. Por que Deus responde? Por nosso crescimento e para a sua glória. Essas são as razões através das quais Deus atende às nossas orações. Em primeiro lugar, para que nós possamos crescer, para o nosso benefício, para que nós possamos ser um receptáculo da sua bênção. Mas em segundo lugar, também para a sua própria glória. Ele não responde às nossas orações quando Ele pode, de uma maneira muito especial, ser glorificado através da resposta. Por que Deus respondeu à prece de Zacarias e Isabel por um filho? Porque Deus precisava de um João Batista, no seu momento, da sua maneira, por seu poder, e com o objetivo de cumprir um propósito específico. E sem dúvida alguma, queridos, Deus tinha um plano para o nascimento daquele bebê, daquele menino. Deus sabia que Zacarias e Isabel seriam os pais ideais para aquele menino. Histórias, experiências. Vocês se lembram de José? Deus deu para José alguns sonhos que indicavam que um dia José seria reverenciado pela sua família. Mas o que aconteceu? Traído, vendido, injustiçado, foi para o Egito, só sofreu. Mas de repente Deus transforma a vida daquele jovem. E Deus o coloca como segundo no comando da terra do Egito. Ao seu tempo, de sua maneira, através do seu poder, e para cumprir, queridos, um propósito. Mas muito provavelmente o maior exemplo de como ouvir e aceitar a voz de Deus nós encontramos na experiência de um homem chamado Paulo. Paulo estava disposto, queridos, de maneira específica e real, a receber as respostas de suas orações no momento que Deus quisesse, na maneira que Deus desejasse, através do seu poder e de acordo com o seu propósito. E no primeiro capítulo do livro de Romanos, nós encontramos Paulo escrevendo ali para a igreja cristã na cidade de Roma. Roma, que era a capital do império naquele tempo. E é por essa razão que o livro chama Carta de Paulo aos Romanos. E ouçam o que ele escreve. Como sempre, me lembro de vocês em minhas orações. Peço agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Paulo era um pastor.
O grande desejo no coração de Paulo era ir até Roma e falar sobre Jesus naquela grande cidade, a maior cidade do mundo naquele momento. É como mais ou menos se Paulo dissesse: eu vou até Roma, eu vou alugar ali o Coliseu por 2 semanas. Nós vamos distribuir milhares de convites pela cidade, nós vamos conseguir uma boa música, um ótimo sistema de som, um telão, e eu vou proclamar para toda Roma sobre a minha paixão por Jesus Cristo. Até Nero vai querer me ouvir. Paulo tinha um sonho: falar a respeito de Jesus Cristo em Roma. No capítulo 15 do mesmo livro, ele continua dizendo em sua carta o seguinte: visto que por vários anos ansiei vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Orem para que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Deus respondeu a oração de Paulo? Sim ou não? Sim. Só que de uma maneira bem diferente. Bem diferente. Vejam só o que nós encontramos, queridos, no livro de Atos. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Ele chegou em Roma, mas sem liberdade, prisão doméstica. E com certeza essa era a última coisa que Paulo tinha em mente. Paulo foi a Roma como um prisioneiro. Foi assim que ele finalmente chegou naquela grande cidade, levado de um lado ao outro ali pelo sistema judiciário romano. Ele acabou chegando a Roma, a capital do império, como um prisioneiro. E eu garanto a vocês que isso não fazia parte dos planos de Paulo, mas fazia parte dos planos de Deus. Como foi mesmo que Paulo escreveu aos cristãos de Roma: orem para que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Se você lê a história no livro de Atos, você vê que a viagem de Paulo até Roma não foi uma viagem tão simples. Seu barco naufragou, ele foi picado por uma serpente venenosa, foi levado como prisioneiro. Nada parecido com um período de refrigério, né? Férias em Roma. Não. O ponto principal, quer dizer, é esse. Paulo chegou em Roma. Só que a experiência dele com Deus o levou a um ponto que Paulo estava disposto a permitir que Deus atuasse ao seu tempo, de sua maneira, pelo seu poder. E Deus respondeu à prece de Paulo, de acordo, não com o propósito daquele homem, mas de acordo com o propósito que Deus tinha para Paulo. Paulo queria ir para Roma para falar sobre o amor de Cristo. Mas sabe você, para que Deus queria que Paulo estivesse naquela cidade? Não era para proclamar, para falar. Deus queria que ele estivesse em Roma para escrever. E naquele período de prisão, Paulo escreveu diversas cartas para diferentes igrejas cristãs ao redor do Mediterrâneo. Esse era o propósito de Deus para Paulo naquele momento. Cada uma dessas cartas estão hoje no Novo Testamento. Paulo era um verdadeiro ativista, um homem de caráter forte. E muito provavelmente a única forma
de fazer com que Paulo diminuísse ali o ritmo da sua vida e fazer com que Paulo dedicasse a sua vida a escrever, seria permitir que ele fosse preso. O real desejo de Paulo era levar uma multidão de pessoas ali em Roma ao conhecimento do amor de Cristo. E Paulo imaginava que a melhor maneira seria proclamar aos 4 cantos da cidade um pouquinho da sua história. Só que esse não era o propósito de Deus. Deus desejava que a vida de Paulo tivesse um impacto bem maior. Porque através, queridos, dessas cartas de Paulo, milhares, milhões de pessoas, através dessas cartas, já entregaram sua vida a Jesus Cristo. E hoje nós temos, queridos, essas cartas inspiradas por Deus, porque Paulo permitiu que Deus atuasse na sua vida ao seu tempo, de sua maneira, com o seu poder e de acordo com o seu propósito. E, queridos, essa é a grande diferença ao aprender a ouvir e aceitar a voz de Deus na nossa vida. Simples. E nesse momento, ao terminar a mensagem de hoje e essa série, eu gostaria de desafiar a cada um de vocês a buscar essa experiência pessoal com Deus. Aceite o plano de Deus, aquilo que Ele tem para a sua vida, no tempo dEle, na maneira que Ele acha ser melhor, através do seu poder e de acordo com o propósito que esse Deus tem na sua vida. Esse é o meu desejo. Eu pergunto a você, esse é o seu desejo? Será que você não quer dizer isso para Deus hoje? Então, não quer você dizer para Deus hoje? E vou pedir algo a vocês que, em 6 anos de pastor dessa comunidade, nunca ofereci. Simples. Aí onde você está. Um simples gesto. Um gesto que muito provavelmente só Deus verá. Todos nós estaremos com os nossos olhos fechados. E se você, em sinceridade em seu coração, quer dizer para Deus: Senhor, eu quero ouvir. Senhor, eu quero aceitar Tua voz na minha vida, ao seu tempo, da sua maneira, através do Teu poder, ó Deus, de acordo com o Teu propósito. No momento que estivermos orando, um simples gesto, um levantar da tua mão, e que neste momento você possa sentir Deus tocando a tua mão. Senhor, esse é um dos grandes desafios que nós temos na nossa vida, Pai. Aprender a ouvir, aprender a depender, aprender a aceitar. Oh Deus, queremos ouvir Tua voz. Nesse momento nós paramos. E Pai eterno, de uma maneira especial, Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui. Um a um deles. O nome, o endereço, o telefone.
a família, seu trabalho, suas dores, suas dificuldades, seus sonhos, seus interesses. Tu conheces cada um de nós como um livro aberto. Não temos nada o que esconder. Mas queremos, bom Deus, nesse momento dizer-te: Senhor, eu quero aceitar. Senhor, eu aceito tua vontade em minha vida. E nesse momento, Senhor, que levanto a minha mão, um singelo e simples gesto, te suplico, Pai, toma minha mão, Senhor, e ajuda-me, Senhor, a ouvir tua voz e aceitar, Senhor, a tua vontade em minha vida, ao teu tempo, Senhor, da tua maneira, ó Deus, através de teu poder, ó Criador desse universo, e de acordo com teu propósito, teu sonho, a minha vida. E te suplico, Pai, não solte minha mão, Senhor. Oh Deus, não solte a minha mão. Se eu quero viver nessa terra segundo a tua vontade, e ajuda-me, Senhor, a prosseguir nessa jornada contigo. Que não seja poucos minutos dentro desse local, mas que seja uma vida ao teu lado, uma vida de entrega, uma vida de conhecimento, uma vida de dependência, uma vida de relacionamento, uma vida contigo. Pai querido, eu te amo, Senhor. Pai querido, me aceite. E isso eu te lhe suplico por uma única e simples razão: por amor e em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.